Olá, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30 milhões de pessoas, quase que um terço da população mundial, sofre com dor crônica. Esse problema impõe sofrimento físico e psicológico de forma duradoura. Para falar sobre esse tema, o Opinião Pernambuco de hoje recebe o Dr. Carlos Romeiro. Ele é médico em ortopedia e traumatologia no Hospital Getúlio Vargas. Lembrando que o Opinião Pernambuco também é exibido nas rádios Universitária AM e FM, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Bem, o doutor Carlos Romeiro está falando diretamente do Hospital Esperança entre um intervalo e outro de uma cirurgia. Mas, doutor, a gente está falando aí de números bastante significativos e importantes, né? São quase 60 milhões de brasileiros que sofrem de dor crônica. Na verdade, o que é uma dor crônica? Eu queria agradecer o convite em falar de um tema tão pertinente e tão pouco conhecido, né, que é a dor crônica. Valdir, se estima que 30% a 40% da população mundial, de uma forma geral, sofre com um quadro de dor crônica. Quando a gente fala dor crônica, muita gente acha que a gente se refere apenas àquela dor que ultrapassou um período determinado, tipo 3 meses. Temporalmente, a gente que trabalha com dor, a gente considera 3 meses. Ou seja, é uma dor decorrente de algum estímulo que passa de 3 meses. E, na realidade, a gente não está falando especificamente disso. É importante a gente entender que a dor, para cronificar, a fisiopatologia, para que ela se perpetue, é totalmente diferente da dor aguda. A dor aguda, simplesmente, você está andando, você leva uma pancada, você tem um entorse, você pisa numa pedra, você leva uma topada, você bate, leva qualquer tipo de trauma, aquilo causa uma dor aguda. Então, a dor aguda, a dor já é, naquele momento, a consequência de uma lesão tecidual. Então, a dor aguda é consequência de uma lesão tecidual. Tipo, você levou um corte, a dona de casa está cozinhando em casa e levou um corte com a faca. Aquilo tem uma lesão tecidual, que pode ser no dedo ou em qualquer parte do corpo da gente, e aquilo provoca uma resposta do organismo, que é a dor aguda. Quando a gente fala de dor crônica, a dor para perpetuar, para ela prosseguir por um período maior do que 3 a 6 meses, o mecanismo para que a dor surja é totalmente diferente. A gente tem que pensar numa dor crônica como uma dor de disfunção do sistema nervoso. Vou tentar ser mais claro para entender. Quando você leva um corte, que é essa questão da dona de casa lá, levou um corte na mão, existe todo um sistema de informação que manda essa informação da mão até o cérebro, que a gente chama de sistema nociceptivo. Esse sistema nada mais é do que um sistema matemático, digamos assim. Ele passa uma informação fria. Ele simplesmente informa ao cérebro que há uma lesão daquele tecido, daquele dedo, naquele momento. Entende? Então, é um sistema informativo, meramente informativo. Ele não transpassa se você deve sentir dor, se a dor deve ser forte ou fraca, se você deve sentir uma dor intensa, se a dor deve perdurar. Não, ele só informa ao cérebro. Olha, houve um corte, houve uma lesão no tecido de determinado dedo, de determinada mão. Então, a partir daí, entram os mecanismos regulatórios de dor. Eles entram no começo, mas para a gente entender melhor, eles entram nesse momento. Então, a dor é a interpretação dessa informação. Entende? Veja só, a dor não é a lesão em si. A dor é a interpretação de uma informação que houve uma lesão. Então, como tudo que a gente fala, a gente interpreta de maneiras distintas. Nesse mesmo exemplo, levei o corte, eu tratei essa ferida, eu fiz curativo, eu fui ao médico, eu tomei remédio e essa ferida cicatrizou. Ou seja, neste momento, o organismo da gente, em torno de 3 a 6 meses, ele consegue cicatrizar praticamente todo tipo de lesão. Então, deu 3 meses, minha ferida cicatrizou, eu não tenho mais lesão tecidual, a lesão tecidual não existe. Mas todo esse sistema de informação que eu falei previamente, por algum motivo, permaneceu ativado. E continua chegando uma informação ao cérebro do paciente que é para ele sentir dor, porém, naquele momento, já não existe uma lesão tecidual. Então, a dor crônica, para se ocorrer dor, não é necessário que se tenha uma lesão tecidual ativa. Ele pode até ter iniciado com a lesão tecidual, mas não é necessário que se tenha, naquele momento, uma lesão tecidual ativa. O exemplo que eu dou para todo mundo entender. Pensa bem. Quando você recebe a informação, por exemplo, se eu pegar 10 pessoas
e passar informação, sentar numa sala e passar informação para cada uma delas, que, por exemplo, seu cachorro morreu. Eu estou apenas passando a informação. Você acha que essas 10 pessoas irão reagir da mesma forma a essa informação? Não. Essas pessoas vão utilizar de uma série de recursos no cérebro dela, recursos afetivos, emocionais, psicológicos, biológicos, dependendo da conexão que ela tinha com aquele cachorro, quanto tempo que ela tinha com aquele cachorro, tudo aquilo, para aquilo dali ser compilado e a pessoa reagir. A pessoa pode ficar muito triste, a pessoa pode chorar, a pessoa pode gritar. Então, a dor é essa interpretação, não é simplesmente uma lesão tecidual. Então, muita gente chega para mim, por exemplo, com 2 anos, 3 anos, 4 anos de dor e acha que a gente vai dar a resposta para essa dor num exame, onde, na realidade, a gente precisa entender como é que funciona, de uma forma geral, o funcionamento do cérebro dessa pessoa, porque a dor crônica é uma doença, não é um sintoma, é uma doença do sistema nervoso. Doutor, nesse caso aí podemos dizer que essa dor ela seria de cunho muito mais psicológico, muito mais emocional do que mesmo físico? Eu não gosto de usar esse termo. Por que eu não gosto de usar esse termo? Porque quando a gente fala psicológico, muita gente chega ao consultório achando que nós estamos subvalorizando a dor dessa pessoa, a gente está dando menos valor e simplesmente a gente está dizendo que aquela dor não existe e que é uma criação da cabeça do paciente. Isso é totalmente errado. Veja só, a dor crônica ela é real. Pegaram diversos estudos de neuroimagem, pegaram pessoas e fizeram ressonância. Pessoas, por exemplo, um exemplo bem claro, a dor do membro fantasma. A dor do membro fantasma é aquela dor que persiste em pessoas amputadas. Tipo, foi amputado da perna e persiste sentindo dor na perna. Pegaram pessoas que tinham na perna uma lesão tumoral, fizeram ressonância do cérebro dessa pessoa, pegaram pessoas que não tinham nem tumor, nem perna mais, porque foram amputados, e fizeram ressonância do cérebro. E nos 2 casos, as imagens são muito parecidas, ou seja, o cérebro funciona da mesma forma. Então, a pessoa que está sentindo dor crônica, ela sente a dor é real, a dor é sentida, existe a dor no cérebro da pessoa, porém, essa dor não é correspondente a uma lesão tecidual ativa naquele momento. Então, é lógico que fatores psicológicos interferem. O que é que a gente fala, né? A IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, é uma sigla. Até pouco tempo atrás, ela mudou agora em novembro de 2020 a definição de dor. Então, o que é dor, né? Ela define dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável. Veja, ela define dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável que está associada ou que é semelhante àquela associada a um dano tecidual real ou potencial. Ou seja, é até difícil a gente parar e interpretar, mas veja só, é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que é desagradável, sentir dor, que está associada ou é semelhante àquela associada a um dano real ou potencial ao tecido. Ou seja, não é necessário que se tenha dano real ao tecido, não é necessário que tenha dano potencial ao tecido, mas o que é importante? As pessoas entenderem que esse paciente ele sente dor de verdade, ele não está criando dor, ele não quer ter dor, ele não é optativo, não é. Se fosse só uma questão psicológica, a gente poderia tratar com conselho. É lógico, por exemplo, psicólogos, na equipe de tratamento de dor crônica, a psicoterapia é essencial, porque isso é um ciclo vicioso, o paciente sente dor todo dia. Você pensa como é que é a vida de uma pessoa que sente dor há 5 anos, que ela não consegue ter relacionamentos sociais, que ela não consegue ter um bom desenvolvimento no trabalho, ela não consegue ter um sono bom, ela não dorme há 5 anos, ela não consegue ter um relacionamento até conjugal, porque ela sente dor. Você pensa uma pessoa que sente dor há 5 anos diariamente. Como é que está o psicológico dessa pessoa? Completamente abalado. Essa pessoa é uma pessoa que é difícil de ser tratada, mas é importante a gente enfatizar. Não é uma questão optativa, não é psicológico dizer, olha, você não tem problema, você está criando um problema. Não é isso. O problema existe, é real e precisa ser tratado. Doutor Carlos, eu não sei se nessa resposta sua já está contida a resposta àquilo que eu vou perguntar agora, né? Talvez um pouco já dessa pergunta já tenha sido respondida. O que é que, na verdade, desencadeia? O que é que faz surgir uma dor que venha a ser considerada crônica? Olha só, primeira coisa, genética. Já está claro que é necessário ter a predisposição genética. Por exemplo, existe uma síndrome dolorosa crônica chamada fibromialgia, que está claríssimo a predisposição familiar.
Mãe tem, é mais comum em mulheres, mãe tem, as filhas têm, é muito mais frequente. Então, é necessário a predisposição genética, primeira coisa. A segunda coisa, existem fatores, como eu falei, genéticos, mas existem fatores ambientais. Se eu pego um paciente de dor aguda, entenda bem, dor aguda, você tem um tumor na perna, e eu não trato de forma eficaz. Por exemplo, você tem uma hérnia de disco, eu sou cirurgião de coluna, você tem uma hérnia de disco, e eu não trato essa hérnia de disco de forma incisiva, eficaz, na fase aguda, eu não entro com medicamentos eficazes, eu não entro com terapias eficazes. Se eu não trato na dor aguda, a disfunção do sistema nervoso perpetua a dor. Então, a dor crônica, ela é necessária para a disfunção genética, ela tem associação, sim, com doenças de cunho psiquiátrico, tipo depressão, tipo transtorno de ansiedade generalizada, tipo transtorno do estresse crônico, e ela é necessário também que ela é perpetuada quando ela não é tratada de forma incisiva na fase aguda. Então, o paciente chega para mim e diz assim, olha, eu tenho 5 anos de hérnia de disco. Na realidade, ele não tem mais hérnia de disco. A hérnia de disco é uma doença autolimitada. Ele teve um episódio de hérnia de disco há 5 anos atrás que não foi tratado de forma eficaz, que a dor chegou a persistir, passou de 3, 6 meses, e a hérnia ela reabsorve em 80% dos casos, 90% dos casos, mas o paciente persiste com dor. Então, isso é muito importante, a desinformação, né? Porque o paciente não é tratado de forma, a desinformação tanto do paciente como do sistema médico, de uma forma geral. Poucos médicos têm conhecimento de dor crônica. Se você não trata de forma incisiva, eu costumo dizer aos residentes que estão comigo sempre que digo, não tenha medo de tratar dor, entra pesado no tratamento de dor, porque precisa entrar pesado. É muito pior você entrar com um remédiozinho leve do que você entrar com a metralhadora para tratar. Não deixa a dor cronificar. É importantíssimo isso. Doutor Carlos Romero, essa dor crônica, ela é intermitente ou ela é permanente? De uma forma geral, o paciente de dor crônica, ele sente dor o tempo todo, mas pode haver oscilações da intensidade de dor. Tipo, o paciente sente dor. O paciente chega, doutor, eu tenho dor há 2 anos. É uma entidade diferente. Eu tenho dor há 2 anos, mas em 2 anos eu tive 3 crises de dor. Olha, nesse caso não é uma dor crônica, é uma dor aguda recorrente. Ele teve uma crise de dor, ele pegou um peso diferente, ele fez um esforço diferente, ele teve uma crise de dor naquele momento. E ficou bom da crise de dor, 6 meses depois teve outra crise de dor. Isso não é dor crônica. A dor crônica é aquela dor que o paciente diz, doutor, não tem um dia da minha vida que eu não sinta dor. Alguns dias eu sinto mais, outros dias eu sinto menos. Se eu durmo mal, eu sinto mais. Se eu faço um esforço, eu sinto mais. Mas todos os dias da vida dele, nos últimos anos, /meses, ele tem dor. Então, é necessário para que a dor seja persistente. Pode haver oscilações em relação à intensidade. Ok, doutor Carlos Romero, nós fazemos aqui o primeiro intervalo do programa Opinião Pernambuco e daqui a pouco a gente retorna falando sobre dor crônica. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o Dr. Carlos Romero. Ele é médico em ortopedia e traumatologia no Hospital Getúlio Vargas. E nesta entrevista com a gente está falando entre uma cirurgia e outra diretamente do Hospital Esperança. Dr. Carlos Romero, essa dor crônica, ela tem idade para começar? Isso é coisa de criança também, de adolescente, de idoso, enfim... Ele escolhe faixa de idade ou gênero? Não. É mais frequente em mulheres, realmente é mais frequente em mulheres, por N fatores, predisposições biológicas, individuais, mas ele acomete, hoje em dia, cada vez mais. Há 20 anos atrás, quando se falava em dor crônica, não existia em criança. Hoje em dia, cada dia mais. Hoje eu tenho pacientes na faixa pediátrica que já fazem tratamento. Se acredita, como eu falei anteriormente, que a dor crônica está muito relacionada a transtornos de ansiedade generalizada. Hoje, para quem não sabe, é interessante, o Brasil foi classificado recentemente pela OMS como o país mais ansioso proporcionalmente à sua população do mundo. Mais do que 10% da população tem transtorno de ansiedade. E é interessante que a população pediátrica, a população de crianças e adolescentes, vem sendo muito exposta a transtornos de ansiedade, bastante exposta a transtorno de ansiedade. Se acredita que a hiperconectividade, onde as crianças estão conectadas o tempo todo com o mundo inteiro, em tempo real, com os amigos, leva a um transtorno de ansiedade. Então, esse aumento do transtorno de ansiedade na população pediátrica também leva a um aumento
da presença da incidência de dor crônica. Então, dor crônica também está presente na população pediátrica. A população idosa é uma população também bem específica, né? Eu estou cursando agora a minha segunda pós-graduação em dor, estou fazendo com a equipe de São Paulo, e viu-se que a população idosa ainda é mais suscetível ao quadro de dor crônica e ainda é mais suscetível ao subdiagnóstico e ao subtratamento, ou seja, não se diagnostica essa população de forma adequada e não se trata essa população de forma adequada. Então, você tem 30% a 40% da população geral, se estima que mais do que 50% da população idosa sente algum tipo de dor e que vai se deixando para lá, tipo assim, olha, eu sinto dor no joelho todo dia, eu sinto dor no joelho todo dia. Alguém tem uma mãe, um idoso, uma tia, uma avó, diz, eu sinto dor no joelho todo dia, eu sinto dor no joelho, e aquilo dali já vai entrando e a pessoa vai ignorando aquela dor, vai ignorando e a dor vai persistindo. Então, a dor crônica realmente na população idosa é uma coisa que precisa ser discutida, que precisa ser tratado. A política que a gente tem com idosos são dois grupos especiais. Quando a gente faz a pós-graduação de dor, a gente fala de dor com uma forma ampla, mas a gente passa a estudar dor crônica em populações especiais, que aí entra a população pediátrica, entra a população idosa, entra a população oncológica, que são pacientes com câncer, que também tem dor, entra a população psiquiátrica, dor crônica, psiquiatria, e aí a gente vai entendendo como é que isso tudo funciona. Mas acomete todo tipo de gente, e considerando o nível de intensidade, de ansiedade que nossa população atual vive, a gente termina aumentando bastante a incidência de dor nesse grupo específico. Sua área é ortopedia e traumatologia. Nas pesquisas que eu andei fazendo aqui, eu vi que alguns especialistas dizem que ela surge, sobretudo, nas costas. Ou seja, tem uma relação com a estrutura óssea das pessoas. Onde é que normalmente acontece mais? Onde é que ela se manifesta mais, essa dor crônica? Olha, cefaleia é muito frequente, dor de cabeça, né? Tem gente que diz, eu tenho enxaqueca crônica. Na realidade, doutor, chega no consultório, doutor, eu tenho dor de cabeça, eu já fui no neurologista, eu já fiz diversos exames, já fui no oftalmologista, já fui no meu clínico e não acha nada. Na realidade, pode-se aí. Mas, sem dúvida nenhuma, a queixa número 1 de procurar o consultório é nas costas, né? O que acontece? A maior massa muscular, tá certo? A dor crônica está muito relacionada a terminais nervosos, terminais sensitivos, e também muito relacionada à massa muscular. O maior grupamento de massa muscular que a gente tem no corpo humano é nas costas. Então, a gente tem as costas inteiras, e a gente tem terminações nervosas muito frequentes. E também outro fator que a gente tem que considerar, né? A dor lombar, que é a dor na região baixa das costas, está presente em 80% da população. A região lombar é uma região muito específica, que a gente não tem uma estrutura óssea robusta, como a gente tem as costelas no tórax, e o ser humano ele paga um preço muito alto em ser bípede e ereto, na face da terra inteira. O único animal que se mantém em pé, em duas patas, ereto, é o ser humano. Então, a região lombar é sobrecarregada. Então, é frequente você ter dor lombar por questões mecânicas, por excesso de peso, por falta de exercício, por passar muito tempo sentado, por N fatores. E, frequentemente, essa dor lombar não é tratada de forma adequada, na forma aguda, e termina cronificando. Então, sem dúvida nenhuma, a dor crônica está mais frequente nas costas, de uma forma geral, de cima a baixo, mas também dor de cabeça. Outra coisa, mulheres, é muito frequente a dor pélvica crônica, tá certo? A dor orofacial é outra especialidade. Alguns odontologistas vêm se aperfeiçoando nesse tratamento de dor orofacial. Tem pacientes que têm dor orofacial constante e diagnosticam, não, é uma disfunção da articulação temporomandibular, da ATM, é uma disfunção de algum dente. Até tem um relato de caso na literatura muito interessante de um paciente que sentia dor orofacial crônica e depois de cansar e passar em diversos dentistas e não resolver o problema dele, porque não iria ser resolvido, porque o problema dele não estava no dente, a dor crônica não é um problema de órgão-alvo, ele optou em pagar um dentista para arrancar todos os dentes dele. Ele disse que não aguentava de tanta dor, então fez uma extração de todos os dentes que restavam na boca dele e continuou com dor assim mesmo. Então, porque a dor não é aquilo ali. Então, tem paciente que chega para mim, doutor, se puder tirar minha perna, que eu estou sentindo dor, tire minha perna. Por exemplo, tem uma que é a dor complexa regional, que é a antiga distrofia simpático reflexa, que dá uma dor no braço, que o paciente pede para amputar a mão de tanta dor, mas não adianta amputar a mão se você não tratar de forma adequada, porque ele vai continuar sentindo dor. Quem sofre de dor crônica pode pagar um preço muito alto, doutor, na relação afetiva, chegando ao ponto de ter a sua libido inibida?
nenhuma dúvida, né? Você pensar de uma forma geral que quem sofre de dor crônica, como eu falei, a dor crônica influencia e é influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, então comportamentais. Chega um ponto que entra-se num ciclo vicioso. Não só a libido, outra coisa, por exemplo, a gente fala que é a tríade agressiva: ansiedade, dor e distúrbio de sono. É igual aquela questão do ovo e a galinha, sabe? O que é que veio primeiro? A gente não sabe. Uma coisa influencia a outra. Vamos pensar especificamente sobre a libido. Além da dor crônica, como é que alguém que sente dor diariamente vai ter uma libido para manter uma relação sexual com seu parceiro, com sua parceira? Ele não consegue parar de pensar na dor. Então, isso daí ainda atrapalha mais. E se você considerar que o tratamento, boa parte das drogas, é necessário que o médico tenha essa conversa com o paciente. Boa parte das drogas para dor crônica, boa parte, nem todas, interferem também na libido. Interferem de forma negativa na libido. Então, isso entra num ciclo vicioso que faz parte da anamnese. Quando um paciente chega para a gente com dor crônica, a gente pergunta assim: olha, como é que você está? Como é que está seu trabalho? Como é que está seus relacionamentos sociais? Você sai de casa para se divertir? Quando foi a última vez que você foi fazer uma atividade de lazer? Quando foi a última vez que você fez uma atividade física? Como é que está seu relacionamento sexual com seu parceiro, com sua parceira? Como é que está a sua qualidade de sono? Então, a dor crônica, ela interfere e também é potencializada por todas essas nuances do indivíduo. Eu costumo falar que tratar a dor crônica não é tratar coluna, não é tratar cabeça, não é tratar dente, não é tratar pé, não é tratar perna, não é tratar joelho, não é tratar mão. É tratar uma pessoa, que a gente precisa entender todas essas nuances, senão a gente nunca vai conseguir ter uma boa resposta ao tratamento. Então, vamos tratar, doutor. Agora, como? Como é o tratamento? O tratamento é essencial. É equipe multidisciplinar. Ninguém trata dor crônica sozinho. Então, exige. Eu costumo falar que é um tripé do médico ou dos médicos, porque quem entra no tratamento de dor crônica? Entra o algologista, que é o médico que trata dor. A algologia é uma subespecialidade médica, onde ortopedistas, neurocirurgiões, neurologistas, anestesistas, reumatologistas, fisiatras podem se especializar no tratamento de dor. Então, entra o médico, psiquiatras também, entra o tripé que eu falei, médicos, terapias englobam uma coisa bem ampla. Terapias englobam fisioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional e atividade física. Já está muito claro e muito comprovado na literatura que a atividade física interfere de forma positiva no tratamento de dor crônica. É essencial. E isso é até muito difícil, porque o paciente de dor crônica, você já pensou, eu pedir para alguém que sente dor todo dia, dizer assim, vá fazer exercício? Essa pessoa não quer fazer exercício. Ela vai fazer exercício, ela faz uma caminhada de 10 minutos, ela sente dor. Como é que você vai pedir para uma pessoa fazer exercício, uma pessoa que sente dor diariamente? Então, é interessante que a adesão à atividade física tem que ser muito bem explicada, porque o paciente está sentindo dor todo dia, você manda essa pessoa ir para a academia. Aí ela vai para a academia, a dor exacerba, vai lá para cima, pica o máximo. Ela nunca mais na vida quer passar na frente de uma academia. Ela nunca mais, porque ela está sentindo dor. Mas, doutor, eu não vou para a academia de jeito nenhum, não aguento. Então, é necessário que se comece de forma leve, oriente ao paciente. Olha, no início você vai sentir um incômodo, mas comece. Esse incômodo no primeiro dia é um pouquinho maior, no segundo dia é menor, no terceiro dia é menor, até que essa dor desaparece. Mas é necessário. Então, as terapias essenciais, você entrar com psicoterapia, com suporte de psicólogo, toda clínica de dor específica de dor, tem diversas no Brasil, uma clínica específica de dor. Uma clínica específica de dor que não tem um psicólogo não é uma clínica de dor, certo? Então, é necessário. O psicólogo é um dos profissionais essenciais nesse tipo de tratamento. Então, faz parte da equipe multidisciplinar. Tratar a dor não é fácil, não é rápido, e eu aviso a todo doente, olha, a gente vai estar junto nessa, mas muitas vezes o paciente ele perde a esperança e a adesão e termina abandonando o tratamento, porque não é um tratamento rápido, não é um tratamento fácil, e exige uma equipe multidisciplinar. Temos apenas um minuto agora, doutor, para as suas considerações finais. O recado que o senhor dá para o público. Eu queria agradecer, eu queria que o tema dor crônica se propagasse na população de uma forma geral. Você pensar que é uma doença que acomete 30% a 40% da população e praticamente todo mundo que você conversa nunca ouviu falar. Quando a gente fala, acha que dor crônica, que a dor crônica simplesmente é uma lesão
é uma ferida que demorou mais para fechar. E não é isso, é uma ferida que fechou e a dor persistiu. Então, é entender que a dor crônica é uma doença complexa. Se você tem um parente com dor crônica, procure entender que aquela pessoa não está inventando dor, porque do lado de fora não diz se a pessoa está sentindo dor. Muitas vezes você pode estar do seu lado, alguém do seu trabalho, e essa pessoa sente dor todo dia e você não entendeu aquilo e você acha que é alguma coisa psicológica, que é alguma coisa criada. Então, procure entender dor crônica, procure sensibilizar a população geral sobre dor crônica e que dor crônica tem tratamento. Procure um médico que tenha experiência em tratamento de dor crônica, tá certo? Tem diversas sociedades voltadas para isso aí e que tem tratamento, mas precisa do suporte do paciente, que é o mais difícil de ter aderência. Ok, nós agradecemos a sua participação, doutor Carlos Romero. Nós falamos no Opinião Pernambuco de hoje sobre dor crônica. Lembrando que você pode acompanhar os programas também nas rádios Universitária AM e FM, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Eu sou o Valdir Oliveira, agradeço a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até o próximo programa.